Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua grandeza, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor a cada um de nós, porque o Senhor nos escolheste para estar aqui, porque o Senhor nos escolheste como filhos, e é um privilégio grande para nós sermos escolhidos e amados por Ti, Senhor. Possamos nessa noite, Pai, conhecer um pouco mais da tua oração, com profundidade, não somente repetindo, não somente lendo o que tem na Bíblia, Pai, mas nos aprofundando naquilo que o Senhor quis dizer quando colocou aquela oração para nós. Queremos te pedir por cada um que está ouvindo agora a nossa aula, aqueles que escutam pelo YouTube, aqueles que estão presentes, aqueles que estão chegando, tanto aqui na classe como no YouTube, que cada um seja bem-vindo, seja abençoado, seja enriquecido espiritualmente com todo esse estudo. Pedimos por aqueles que estão enfermos, pedimos a Deus que o Senhor guarde as mães do nosso grupo, da nossa classe, pelo dia de ontem, e pedimos mais uma vez pela vida do nosso professor Will, Senhor, que o Senhor possa falar através dele tudo aquilo que o Senhor tem guardado para nós, Senhor, e para cada um que assista também, Pai, que tire suas dúvidas e que saia satisfeito com o que for dito e que for apresentado para nós nessa noite. Muito obrigado por tudo, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar então nossa aula. Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Então, meus irmãos, nós estamos estudando essa revista da editora Cultura Cristã, né? Nossa Fé, e o tema, né, dessa revista é a oração segundo o modelo de Jesus. Então, caso alguém esteja chegando nessa lição pela primeira vez, né, nós já estamos na 7ª aula, então talvez as pessoas que estejam entrando agora nesse tema estejam um pouco deslocadas do assunto, mas eu convido a quem tiver interesse, né, que quiser assistir as 6 aulas anteriores, né, está tudo no nosso canal do YouTube, né, youtube.com/Classe Logos, e aí você tem acesso a todos esses vídeos que a gente já fez, né, e os outros professores. Esse foi o percurso que a gente escolheu para lidar, né, sobre a temática de oração, estimulados, né, pelo nossas redes sociais, onde as pessoas se manifestaram ali interessadas em aprender mais a respeito de oração, e esse material nos veio à mão para atender essa demanda, e muito nos está sendo abençoador, né, fazer esses estudos. Então, como vocês estão vendo aí na tela, né, a capa da revista e o tema de hoje, que é Venha o Teu Reino, né? A gente está trabalhando a oração do Senhor, né, o Pai Nosso, frase a frase, né? Nós já passamos por Pai Nosso, que estás nos céus. Desculpa aqui, pessoal, só um minutinho. Oi. Não. Desculpa, pessoal, o telefone tocou, está aqui do lado, aí deve ter feito um barulhão aí. Então, nós passamos por o Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, e agora venha o teu reino. E esse tema, venha o teu reino, ele vai estar sendo subdividido em 2 partes. Então, a aula de hoje é o início e vai complementar na aula da semana que vem, pelo professor Gerson, que ele vai continuar esse tema, né? Então, vamos... E antes de passar o slide, eu não sei se vocês estão vendo, né, eu coloquei em negrito, né, a palavra venha e reino, porque é justamente
essa é a estrutura que a gente vai tratar essa lição. A gente vai falar primeiramente sobre reino, né? E depois a gente vai falar sobre a petição em si, né? Que a gente classifica como sendo a segunda petição, né? A primeira é santificado seja o teu nome. Hamilton já falou sobre esse tema, e agora a gente vai falar sobre venha o teu reino. Então, para começar, a gente precisa conversar, né, a respeito do que seja o conceito de reino na Bíblia. A gente vai falar bastante a respeito disso, né? Fiquem bem à vontade para tirarem qualquer dúvida que apareça no andamento da aula. Mas vou pedir para alguém estar lendo esse texto que está aí na tela, né? É um texto bíblico, os dois primeiros versículos do Salmo 93, e o texto está segundo a Nova Versão Transformadora. Tá? Quem é que pode ler para mim? Eu leio. O conceito de reino na Bíblia. 1. Senhor reina, está vestido de majestade. Sim, o Senhor está vestido de majestade e armado de força. O mundo permanece firme e não será abalado. 2. Teu trono permanece desde os tempos antigos. Tu existes desde a eternidade. Salmo 93, Nova Versão Transformadora, NVT. É uma tradução muito boa da Bíblia, já tive a oportunidade de ler, e ela trata, é uma tradução que tem um preciosismo pela tradução correta, né, frase a frase, e também uma contextualização contemporânea, né, para que as pessoas hajam menos ruídos possíveis quando a gente está lendo, né? Então, eu acho muito boa essa tradução. E, sem maiores dificuldades, a gente entende, por esse texto, que, de fato, o propósito de Deus é estabelecer o seu reino aqui na Terra, estabelecer o seu reino na sua criação, né? Então, isso vai ficar em evidência na concepção da nação de Israel, quando vai começar o período da monarquia, né? Mas, desde sempre, Deus foi o dirigente dessa nação, né? Deus sempre esteve adiante do povo, era Deus que era comandado, era Deus que gostava de ser consultado, né? E não outros deuses, como muitas pessoas faziam. E acho que não temos maiores dificuldades de entender, né, a soberania desse Deus que é o nosso rei também, né? Que era o rei, mais necessariamente no Antigo Testamento, era o rei do seu povo, né, da nação de Israel. Então, se nós vamos falar sobre o reino de Deus, é muito importante também a gente falar sobre o reino do inimigo de Deus, né? De Satanás, necessariamente. Aqui eu coloquei no primeiro parágrafo aqui, né? O reino de Deus pareceu ser abalado pela rebelião de Satanás e a desobediência de Adão e Eva, né? Quem se lembra da história, da narrativa, dos começos da humanidade, tem essa noção de que Satanás, né, adentrou a criação do Senhor com a intencionalidade de corromper a obra-prima da criação, que era o homem e a mulher, né? Aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. E, infelizmente, foi bem sucedido nessa tarefa. Aqui. Então, e a partir de então, o reino do inimigo é estabelecido na Terra, né? Uma vez que, apesar de nós sermos criaturas de Deus, sermos criados pelo Senhor,
criados como, na origem, tendo sido o propósito perfeito de Deus, aprove a Deus, né, permitir que o inimigo tivesse o poder de corromper o ser humano, né? É o que a gente vê ali no relato do Éden, através da serpente e através da desobediência do homem e da mulher. E por causa disso, né, e a gente tem que fazer isso com muito cuidado, né? Uma pergunta que sempre vai nos perseguir, sempre vai perseguir a igreja, sempre vai nos perseguir a respeito da nossa própria consciência, né? Quando a gente está pensando nas coisas do reino, né? E essa pergunta é: se Deus é soberano, por que permitiu que o pecado entrasse no mundo, né? Por que Deus ali, né, quando percebeu que Satanás estava entrando para corromper, ele não disse: espera aí, aqui você não entra, né? Aqui você não vai passar. Por quê? Há algum problema na nossa concepção em termos do que é a soberania de Deus? E quando a gente diz que ele é o Todo-Poderoso, na verdade ele não é tão poderoso assim, né? Isso causa uma certa confusão na nossa cabeça, e parte dessa confusão diz respeito à nossa maneira de fazer interpretações equivocadas, né, do texto sagrado. E eu coloquei aqui no próximo slide uma tendência que nós temos ao ler os textos e tirar conclusões precipitadas, né, de uma maneira natural, né? Acho que sempre quando a gente vai ler um texto pela primeira vez, a gente vai ser confrontado pelas ideias que estão ali, pelas ideias que estavam naquele tempo e como isso chega a nós, né? Por exemplo, em Gênesis 3:11 tem um relato, né, da conversa de Deus com Adão logo depois que ele desobedece, né? Ele come o fruto proibido. Ele coloca assim: perguntou-lhe Deus, o autor escreve, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? E claro, quando a gente vê um texto desse, a gente pensa, a primeira pergunta que a gente faz: ué, Deus não sabia que Adão tinha comido o fruto proibido, né? Ele teve que perguntar primeiro e depois ele saber. E aí ele pergunta, dependendo da resposta, né? Então, onde é que está a questão da onisciência de Deus, né? De saber todas as coisas? Obviamente, o cuidado que a gente precisa ter ao ler esses textos é o fato de a gente não fazer interpretação somente por esses versículos, por essas curtas afirmações. Outro exemplo disso, Gênesis 8:1, lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixar nas águas. E a ênfase, obviamente, está na questão de Deus se lembrar. Quer dizer, então Deus havia se esquecido? Foi necessário Deus trazer ali o dilúvio, encher a terra com toda a destruição, e depois ele, opa, peraí, eu acho que eu me excedi, eu não lembrei que eu tinha uma aliança com o homem. É isso que está acontecendo? Né? A gente fala sobre soberania de Deus e o texto está falando o contrário. Êxodo 2:24, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, na parte em que, né, o povo de Israel está sofrendo como no cativeiro egípcio, né? E aí aparece esse texto: Deus ouviu então o gemido do seu povo e se lembrou da sua aliança com Abraão. Então, é mais uma vez uma possível questão de esquecimento. E, obviamente, não é isso que está acontecendo, né? É claro que todas essas
essas definições que eu mencionei aqui, elas são muito fáceis de responder, né? Claro que nós entendemos que a Bíblia Sagrada ela é completamente inspirada pelo Espírito Santo, mas houve dali o uso da linguagem humana para se referir a respeito de Deus, né? Isso acontece em todas as Escrituras, né? De uma certa maneira, é uma maneira de facilitar a compreensão desse ser que é Deus, que é tão superior a nós, né? E que a gente tenta colocar em Deus aqueles atributos que nos são muito, muito da nossa natureza, mas não necessariamente é isso que acontece. E o cuidado que a gente precisa ter quando a gente se refere a esses textos é não permanecer com eles ali, né, e com a dúvida na cabeça, mas transitar por outros textos das Escrituras, que é um trabalho correto a ser feito, né? E aí eu passo para a questão que amplamente é trabalhada nas Escrituras, especialmente no livro dos Salmos, né? E também como no texto de Isaías 46, né? Que eu transcrevi aqui. Eu vou pedir para Francis, que eu percebi que a Francis também está na sala com a gente. Você pode ler esse texto? Claro. Boa noite, desculpem o atraso, viu? Que isso? Soberania de Deus. Não se esqueçam disso. Tenham-no em mente. Lembrem-se bem, ó rebeldes. Lembrem-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Isaías 46, na versão NVT. Obrigado, Francis. Então, agora a gente tem uma dimensão mais completa em relação à natureza de Deus. A natureza de Deus que diz respeito à concretude de tudo aquilo que ele faz. Não é porque a gente encontra textos onde a gente percebe a falha humana acontecendo que o Senhor vai estar se apresentando como alguém que vai estar sempre corrigindo aquilo que o homem está fazendo, né? Porque deixou na mão do homem, o homem errou, e o Senhor vai ficar lá consertando o tempo todo, né? Porque o que a gente possivelmente pode estar pensando a respeito da conduta de Deus. Mas, na verdade, o que a gente está falando é que tudo que a gente vê relatado no Antigo Testamento, não somente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tudo que diz respeito à palavra de Deus, é Deus tendo o controle do início ao fim. Mas apareceram relatos terríveis de guerras e de desobediências, homens que a gente pensava que eram santos e que de repente caíram. Repito, mesmo com tudo isso também faz parte dos planos de Deus. A parte negativa da história também está presente na soberania de Deus e nos seus planos a serem concluídos, né? Ficou claro, gente? Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação a ser feita? Fiquem bem à vontade para falar. Viu? Vamos dar sequência, então? Então, a gente, para falar a respeito de reino de Deus, a gente já se posicionou bastante a respeito da soberania de Deus, que é necessário a gente ter essa dimensão de que nosso Deus ele é, de fato, soberano em todas as circunstâncias, né? Deus não é pego de surpresa por causa das falhas humanas, né? Tudo ali está sendo o propósito de Deus cumprido na história, né? Então eu coloquei aqui três
colocações que agora a gente vai falar a respeito da responsabilidade humana, que diz respeito, que está em subserviência, né, à soberania de Deus. Deus criou boas todas as coisas no universo, mas aprove a Deus permitir que Satanás corrompesse sua criação. Essa é a maneira correta de a gente entender, né, aquilo que aconteceu nos primórdios. Aprove a Deus fazer isso. A motivação em sua plenitude, quer dizer, por que ele quis que fosse desse jeito, obviamente nós não vamos ter a resposta. Mas ele, na sua soberania, aprove ser a que o inimigo maculasse a sua criação, né? Sobretudo no que diz respeito aos humanos, nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, todo o mal que entra na humanidade, no universo, inicia no ser humano, né? Por causa do pecado, instituiu-se um reino parasitário. Eu achei muito interessante o uso dessa palavra na lição, porque, de fato, é isso mesmo, né? Porque a gente fala que o reino de Satanás ele é parasitário porque Satanás não tem a responsabilidade pela criação de Deus, né? Ele simplesmente domina o aspecto da corrupção, mas as coisas ainda permanecem como Deus criou, né? Embora maculadas, o homem ainda permanece como sendo a imagem de Deus, né? Mas é algo parasitário, né? É um reino que não vive sem o reino maior, que é o reino do Senhor. Então, Satanás é o rei desse reino, e não existe uma guerra cósmica entre os seres celestes e as hostes do inimigo. Tudo que o diabo é e domina está abaixo do poder do Senhor. Então, eu não sei em que tipos de orientações vocês trazem na história de vocês com o Senhor, né? Não sei se vocês já tiveram contato com algum tipo de literatura que fala a respeito de os cristãos estarem, né, empenhando lutas através de oração, né, com seres com seres que pertencem ao reino do inimigo, mas na verdade nós sabemos que desde o início, né, através da soberania de Deus, o diabo já estava condenado. Então, não existe. Se existisse algum embate, Satanás estava aniquilado já há muito tempo, né? Mas, por causa desse plano de Deus, aprove a Deus, né, deixar por algum tempo o reino de Satanás se manifestar no mundo, né? E por causa de Adão, né, por causa do pecado original, todo ser humano já nasce no reino de Satanás, né? Isso precisa ficar muito evidente, né? Porque a teologia reformada ela sempre vai se posicionar dessa maneira, embora muitas pessoas, né, tenham a ideia forçosa de dizer que na essência o ser humano é bom, na essência o ser humano ele tem algo de bom a oferecer ao mundo, né? É o mundo que está fora, o reino do inimigo que corrompe o ser humano. Não. Por causa do pecado de Adão, o ser humano já nasce com pecado. Então, é a melhor maneira de a gente entender, né, o plano de Deus nas nossas vidas é a gente entender a nossa condição inicial, né? O ser humano já nasce com pecado, né? Já nasce condenado ao inferno, né? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? São questões que a gente
às vezes nos levam a pensar, né? Mas eu acho que a gente tem uma certa facilidade, né, em lidar com esses temas, porque a gente já estudou ele outras vezes. Mas não fiquem inibidos, fiquem à vontade para perguntar, tá? E a gente traz um texto, né, de Efésios 2, que, que confirma isso que eu acabei de falar para vocês. Quer dizer, nós já nascemos condenados, né? Obviamente, o texto que eu vou colocar aqui, ele não diz respeito à manifestação da graça de Deus, mas é só para exemplificar, né, a nossa condição no início. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Né? Nós sabemos quem é, o inimigo do Senhor. Do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, esse texto do apóstolo Paulo vai confirmar essa ideia que a gente está trabalhando de que realmente o ser humano, por causa do pecado, ele nasce condenado, né, à ira de Deus. E só para não também ficar muito tenebroso essa frase, né? A gente obviamente entende que o ser humano ele pode encontrar a restauração, né, do Senhor por parte dele próprio, né, não por parte de nós, de encontrarmos a nossa a pessoa de Jesus Cristo, quando nós entendemos que ele é o nosso Senhor e Salvador. Deus manifestou a sua graça nas nossas vidas. E a gente sai da condição de filhos da ira para os filhos adotados do Senhor. Nós passamos a pertencer ao povo de Deus, isto é, pertencer ao reino de Deus. Nós saímos do reino desse mundo para ir para o reino de Deus. É isso que está acontecendo, né, quando a gente se converte. Mas, para continuarmos falando a respeito de reino, né, acho que vale a pena a gente fazer esse passeio também a respeito do Antigo, como é tratado o reino no Antigo e no Novo Testamento. Né? O reino de Deus é manifestado... Deixa eu controlar aqui o meu horário. O reino de Deus ele é manifestado no Antigo Testamento sob duas maneiras. Né? De uma maneira muito semelhante vai acontecer no Novo, mas vamos primeiro trabalhar o Antigo. O reino de Deus no presente, quer dizer, no convívio, no período de tempo que eles estavam vivendo ali no Antigo Testamento. Em Isaías 44:6 diz assim: assim diz o Senhor, Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e o último, e não há outro Deus. Então, mais um texto parecido com aquele outro de Isaías que a gente leu, que está mostrando, né, que o Senhor é o único Deus. Ele é o Rei e Senhor de Israel. Né? Então, Deus está ali como um rei presente no meio do seu povo. Né? Mas também, e isso a gente vê várias vezes acontecendo, especialmente nos profetas, o reino de Deus como sendo algo que ainda viria. Né? O reino de Deus está no porvir, ele não está ainda nesse momento. De uma certa maneira, é aquele conceito teológico que algumas pessoas já ouviram falar, né? O já e ainda não, que está transitando em todos os períodos da história, né? E aí a gente tem o texto de Isaías também, né?
para falar isso. Isaías 9, versículos de 1 a 7. Aí eu transcrevi esse texto aqui, eu vou pedir para uma pessoa ler. Cadê? Quem ainda não leu? Você está aí, pai? Você pode ler, pai? Oh, Lê para a gente esse texto. Dá para ler daí da tela onde você está? dá. Perfeito. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo a alegria e aumentar-te. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Pode Porque continuar. toda... Continuou? Sim, sim. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas. Servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumentem o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Obrigado pela leitura. Então, nesse texto nós estamos vendo, né, Isaías falando a respeito de um rei que viria, né? No caso, como todos bem sabem, né, porque esse texto é muito conhecido da gente, o texto está falando sobre o Senhor Jesus Cristo, né? Então, no Antigo Testamento, esse reino que viria seria na pessoa de Jesus Cristo que viria ao mundo, né, para completar a obra que Deus iniciou desde lá no início. O plano precioso de Deus que perpassou as eras e que na plenitude se consolidaria em Senhor Jesus Cristo. E aí, de maneira belíssima, né, de maneira quase poética, a gente pode ver um Deus que realmente tinha um cuidado com o seu povo quando ele sentenciou a condenação da serpente e disse que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Era desse rei que ele estava falando. É desse rei que ele estava falando. Do próprio Deus encarnado que completaria o plano de Deus, né? Então, esses dois aspectos do reino a gente consegue ver no Antigo Testamento. Um reino que era presente, né? Deus requeria que o povo adorasse ele corretamente, né? Ali no Antigo Testamento, mas também, e isso ficou muito mais evidente na nação de Israel, né? Quando o povo perdeu, né, o seu território ali com as invasões, né? Israel
perdeu a sua soberania no Império Assírio, e Judá perdeu no Império Babilônico, né? E ali a gente vê uma nação destroçada em termos de identidade, e os profetas falando a respeito desse rei que viria, né? É por isso que havia tanta expectativa quando a gente vê os relatos dos evangelhos falando a respeito desse Messias que viria, né? Porque a palavra Messias, o significado de Messias é ungido, né? É ungido, a palavra ungido no Antigo Testamento. Todo rei, né, que era da linhagem davídica, ele era ungido para continuar o trabalho da monarquia, né, que era iniciado. E isso, depois de um tempo, ficou muito rarefeito, né? A gente vai ver realmente ali a nação de Israel tentando se reconstruir ali, juntando os cacos, já não tinha mais tempo, já não tinha mais nada, e os profetas lá falando desse reino que viria, né? E Jesus completa isso de uma maneira preciosa, né? Como de fato realmente isso que a gente falou, Deus no seu plano faz com que Jesus seja a plenitude de toda a sua obra. Ficou claro? Agora a gente tem que falar também a respeito do reino de Deus no Novo Testamento, né? A lição da gente vai falar 5 tópicos, muito interessantes essas pontuações que ele faz, né? O primeiro deles é o reino de Deus, é uma realidade presente, né? Isso fica evidente com isso que a gente acabou de falar. Jesus era o Messias prometido. Então, agora, aquilo que era o porvir já era o presente. Jesus Cristo estava consolidando o seu reino ali na sua existência, né? No seu período de ministério. O reino de Deus é uma realidade espiritual, né? E isso fica muito notório, né, quando a gente vai falar a respeito da distinção que a gente faz entre o reino desse mundo e o reino de Deus. Porque a gente não tem uma certa dificuldade de entender o reino de Deus no nosso tempo quando a gente vê os comportamentos negativos acontecendo. Porque a mentalidade do israelita era de que esse reino ia ser em sua plenitude, né? Ia ser um rei poderoso e que o mal não existiria mais. Mas, no entanto, a gente vê o mal ainda acontecendo, né? E aí a gente vai para aquele texto de João Batista, onde a gente vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. É muito interessante a gente falar a respeito disso, porque é no batismo que a gente começa a ter obviamente, né, falando sobre o batismo de arrependimento de João, a gente está falando a respeito da entrada do ser humano nesse reino que pertence ao reino de Deus. A pessoa está saindo do reino desse mundo, indo para o reino do Senhor Deus, através do Espírito Santo, né? E isso destoa completamente a respeito do batismo com fogo, que só para exemplificar bem, quando a gente está falando sobre batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo, nesse contexto que a gente está tratando, a gente está lidando com aquela parábola que Jesus conta a respeito do joio e do trigo, né? Onde o joio é colhido nos finais dos tempos, atado e levado à fogueira, enquanto o trigo é aproveitável e vai pertencer ao celeiro, né? Então, isso é uma analogia que Jesus faz a respeito do batismo com o Espírito Santo, os salvos e remidos pela graça de Deus, e o batismo com fogo, que diz respeito àqueles que não foram alvo dessa graça, né? Então, é por isso que a gente está falando sobre essa realidade espiritual. Quando a gente fala de uma realidade espiritual, isso ainda não é em toda a sua plenitude, né? A gente consegue ver
já os indícios de Deus atuando ali naquele momento, mas o mal ainda está ali naquele lugar. O mal ainda está no mundo. Em terceiro, o reino de Deus é uma realidade abrangente, né? E aí a gente vê aquela um dos aspectos mais maravilhosos, que é o plano de Deus sendo concretizado, que é o fato dos gentios, quer dizer, aqueles que não eram judeus, também sendo alcançados pela mensagem do Evangelho e, obviamente, pela graça de Deus. E aí a gente vê se cumprir ali na plenitude dos tempos, em Jesus Cristo, algo que foi prometido a Abraão, lá nos primórdios, quando Deus disse a Abraão que a descendência de Abraão ia ser mais numerosa do que a areia do mar, a areia da praia, melhor dizendo, e que nele serão benditas todas as nações do mundo, né? Então a gente vê aí Deus consolidando mais uma vez o seu plano. Quarto aspecto do reino de Deus no Novo Testamento é o reino de Deus é uma realidade orgânica. É Deus quem rege o crescimento, né, do seu reino. É Deus quem molda todas as ações do seu povo. Ali é muito, muito, muito interessante a gente entender isso, porque isso contrasta muito com aquilo que a gente tem em mente a respeito de dons e talentos que alguém possa ter em prol do reino de Deus. Não é isso que faz o reino de Deus crescer. É o próprio Deus que está presente, que faz com que o crescimento seja ordenado, né? E as pessoas ajam por meio do Espírito Santo e experimentem um crescimento que seja algo profundo, né? É sempre Deus controlando todas as coisas. E o quinto, né? E aí o aspecto que vai se assemelhar àquilo que a gente já falou no Antigo Testamento é o reino de Deus como sendo uma realidade escatológica, né? E aí, mais uma vez, a gente está falando sobre um reino em plenitude, né? Se a gente pode dizer que nós já podemos experimentar o reino de Deus nesse mundo, né? Através do Evangelho, através da pregação do Evangelho, através da vivência com os irmãos, né? A vivência em igreja, a prática da santidade, a obediência aos preceitos de Deus. Isso é algo que nos aproxima do reino de Deus, mas não é a plenitude ainda. Eu ainda sou pecador, vocês que estão me ouvindo ainda são pecadores, né? E isso só vai mudar, obviamente, quando o Senhor Jesus Cristo voltar a segunda vez nós termos os nossos corpos transformados, né? Como João fala em Apocalipse. Ficou claro, gente? Esses aspectos que a gente vê no Antigo Testamento? Agora a gente vai mudar para um outro tema, que até esse momento a gente estava falando sobre o reino, né? Mas agora a gente vai falar da questão da petição em si, né? Que é venha o teu reino, né? E nossa lição ela vai falar que tem 4 aspectos dessa petição que valem a pena ressaltar. 2 deles a gente vai deixar para o final, que a gente vai tratar, inclusive, nesses tópicos, mas que ficam muito evidentes. Primeiro, que o reino de Satanás acabe, né? Que o reino de Satanás tenha um fim. Essa é a vontade de que Deus realmente tenha a sua plenitude, a sua majestade, né, plenamente consolidadas, e a gente pode orar por isso, né? A gente ainda sabe que ainda vai haver um tempo ainda presente aqui na Terra, não sabemos quanto tempo é esse, né? Mas nós clamamos a Deus para que o reino do inimigo seja ineficaz, seja inefetivo, né? E que o reino de Deus se estabeleça. Essa é a nossa adoração a Deus. Nós queremos que o nosso Deus, a quem a gente serve,
que a gente que tenha toda a sua honra e glória restaurada, né? Como nós estamos almejando para a consolidação do seu reino, que ainda virá. Que a igreja cresça através da pregação do Evangelho, e isso é algo muito caro à igreja. Eu acho que a gente fica muito notório através da história a maneira como Deus escolheu para que as pessoas fossem alcançadas, né? Obviamente pelo toque majestoso do próprio Deus através do Espírito Santo, mas no uso da sua pregação, da palavra de Deus, a pregação dos santos, a palavra do Evangelho, né? A palavra dos profetas, a palavra dos apóstolos, que Deus tem utilizado para restaurar a vida do ser humano, para trazer as pessoas do reino do mundo para o reino de Deus. Esse tem sido o instrumento principal de transformação do ser humano. Então, a gente precisa sempre, né, clamar a Deus para que Deus possa estar sempre abençoando esse nosso abençoando o mundo que a gente vive com mais pregadores, né? Como o próprio Cristo orou uma vez, que Deus pudesse trazer mais trabalhadores para a sua seara, homens que possam estar pregando o Evangelho para que as pessoas possam estar se transformando, podendo experimentar essa transformação. 3, que a igreja cresça em santidade, né? Isso é muito importante a gente falar sobre isso. A gente já conversou outras vezes aqui em como a restauração do ser humano, ela envolve questões que são além de nossas próprias vidas, algo que nos move para sermos totalmente diferentes daquilo que a gente é, né? A busca por essa santidade que começa em Deus, né? Sede santos porque eu sou santo, ela não é algo opcional ao cristão. O homem restaurado, ele é motivado a ser mais santo, né, nesse mundo, mais obediente à sua palavra, mais coeso em relação aquilo que nós entendemos como correto e aquilo que nós vivemos. E a luta e a nossa luta de sempre, né? Porque afinal de contas, apesar do nosso alvo, do nosso objetivo, a gente peca todos os dias. Mas isso não inibe as nossas vidas de querer estar cada vez mais próximo do objetivo de sermos mais semelhantes a Jesus Cristo. E 4, né? Que Cristo volte. Esse é o mais evidente, né? Porque nós sabemos que quando Cristo voltar é onde acontecerá, né, a plenitude de tudo aquilo que Deus planejou de bom para o ser humano, né? Sem corrupção e sem nada que impeça a adoração plena ao Senhor. É o que a gente vai ter quando Jesus Cristo voltar uma segunda vez, né? Então vamos concluir aqui. Mais uma vez, vou pedir o auxílio dos irmãos agora. Vou pedir ao nosso irmão Ranilton que leia, né, esse slide, o texto desse slide. Tá bom. Uma oração pela destruição do reino parasita de Satanás. É na segunda petição, portanto, que os filhos de Deus pedem urgentemente pela destruição do reino parasita e rebelde. Com a sua destruição, o reino de Deus se estabelecerá em sua dimensão final, e a santidade reinará plenamente no coração dos salvos, e não mais haverá nenhum foco de rebelião. Porém, enquanto a destruição final não acontece, rogamos para que a mensagem do reino se desenvolva e cresça, ultrajando a cada conversão o diabo e seus anjos, até que complete o número de remidos e o Senhor Jesus volte. Amém.
Muito interessante essa observação, né? Quem tiver alguma informação a respeito de texto bíblico que fale a respeito dessa questão de se completar os números dos gemidos, eu acredito que seja em Apocalipse que esteja um texto que fala a respeito de completar o número dos gemidos, né? Mas em toda a Escritura a gente vê, né, Deus agindo com sua soberania, lidando com essa questão dos números, né? Eu lembro de um texto que eu estava lendo recentemente sobre, eu acho que era quando Deus estava falando com Abraão, né, sobre a promessa da terra prometida. Se não me engano, foi isso. Depois eu posso até consultar. Mas ele está falando que a terra prometida ainda não seria dele, ainda não seria dada a Abraão, porque ainda não havia sido completado o número de iniquidades do povo que estava morando na terra de Canaã, que vai acontecer somente quando, né, quando Israel for libertado, né, depois daqueles 40 anos de peregrinação no deserto, e aí virá o juízo, né, através da entrada de Israel no povo na terra de Canaã. Então Deus tem esse controle precioso nas mãos, né? E a gente vê que é alvo da nossa esperança, inclusive, né? Nós podemos orar para que Deus possa estar completando o número dos gemidos, porque o dia quando isso acontecer é aí que virá, né, o Senhor, e aí a gente vai ter a nossa transformação, né, completa. Ficou claro, gente? Viu? Pode falar. Apocalipse 6:11. É o que fala a respeito de completar o número, né? Isso. Obrigado. Obrigado pela informação. Eu estava lembrando vagamente de onde é que tinha esse texto. Estava confundindo com algum texto de Paulo, mas é de João, né? Do apóstolo João. E para finalizar, né? E algo muito precioso que a gente precisa é uma oração pela propagação do evangelho, né? Como a gente já mencionou, né? Falando da preciosidade do uso que Deus faz da pregação como sendo um instrumento de salvação do homem, né? E eu vou pedir que acho que eu vi a Neila aqui. Não é a Neila, não. Rosângela, você está ouvindo a gente? Estou sim, irmão. Você pode ler esse último slide? Posso sim. Uma oração pela propagação do Evangelho. Não basta apenas pedir pelo reino, é preciso pregar o Evangelho. É preciso disposição e oração, rogando mais trabalhadores para a seara, mundo, pois é muito grande, como está em Lucas 10:2. Na segunda petição, fazemos uma oração apaixonada por missões, não apenas para que Deus levante e desperte todos os seus filhos para pregarem a mensagem do reino, mas para que essa obra se desenvolva qualitativa e quantitativamente, no âmbito de forma local, regional, nacional e internacional. Atos 1:8. Obrigado, Rosângela. Então, aqui aquele reforço daquilo que a gente já estava falando a respeito da pregação, né, gente? Na segunda petição, fazemos uma oração por missões. E isso precisa ser o nosso norte, né? A gente fala isso algumas vezes no ano, em alguns momentos especiais, alguns eventos, né? Tipo a Feira das Nações, né? As Feiras das Missões, e isso deveria ser o nosso mote de sempre, né? Porque
porque, afinal de contas, a gente foi restaurado pelo Senhor. Nós temos a responsabilidade, seja de apoio, né, com os nossos recursos, seja também pregando a palavra, né? E eu acho que talvez a gente precise rever aquilo que a gente tem em mente em relação à pregação do Evangelho, quando a gente se julga muito incapacitado para fazer essa pregação, né? Obviamente, ninguém aqui tem a experiência da pregação de um pastor, né? De um pastor que tem anos de pregação do Evangelho, mas, em um certo aspecto, é muito necessário de que a gente tenha esse envolvimento com a pregação para falar com os nossos próximos, com as pessoas que estão próximas a gente. Eu já escutei isso inúmeras vezes e atesto que é uma verdade, né? Apesar de falharmos muitas vezes, que Deus nos coloca em diferentes lugares para sermos, de alguma maneira, testemunhas dele onde nós estivermos, né? Embora a gente não tenha que fazer uma pregação de 3 tópicos ou com toda aquela formatação de pregação que se faz na igreja, mas a mensagem do Evangelho tem que estar na ponta da língua das nossas vidas, para a gente realmente expor, né, ao Senhor, para aqueles que estão próximos a nós. Então, venha o teu reino, né? Que venha o teu reino é essa preocupação com as coisas de Deus, essa preocupação por nos moldarmos cada vez mais às coisas de Deus e sermos testemunhas mais eficientes na pregação da palavra também. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, meus irmãos. Eu segui o máximo a revista, né, o tema da revista e a estrutura que ela abordou, mas, obviamente, a palavra está franqueada para que vocês possam colaborar de alguma maneira, né, falar um pouco. Fiquem bem à vontade. Fala, Rosângela. Está mutado. Ah, tá. Eu não vi que ela levantou a mão. Pode falar, minha irmã. Pode falar. Você tem que desmutar. Eu não entendi muito bem assim, o que ele disse agora nesse último texto, o que está na revista que eu acabei de ler. O que seria esse qualitativa? Porque quantitativa é de números, né? Então, seria em qualidade, quer dizer, é uma pregação visando a obtenção em termos de qualidade. Como assim? Eu não entendi muito bem isso. Você podia falar um pouquinho? Claro, claro. Mas é basicamente isso mesmo, minha irmã. A gente está falando de pregação de uma maneira com qualidade mesmo. A pregação que é feita sem preguiça, sem desprezo por coisas importantes. A gente precisa ter a noção de que o Evangelho de Deus é preciso se preocupar com as coisas do reino de Deus. A gente não pode simplesmente compartilhar algo que a gente não vive. Eu acho que talvez o que mais reflita a questão da qualidade é a pessoa que está falando viver aquilo que está pregando também, né? Em quantidade, obviamente, a gente vê os números aparecendo em vários momentos da história, né? Na história da igreja. A questão dos avivamentos é algo precioso, né? Na história da igreja. Mas, como a gente sabe que um avivamento é direcionado pelo Espírito Santo e não vai acontecer em todos os momentos, a gente tem que se preocupar com a qualidade da ministração da palavra e da efetivação da vivência do Evangelho, né? que faz toda a diferença na hora de testemunhar o Senhor. Eu acho que essa qualidade também
é justamente o que a gente tenta fazer aqui, essa coisa de você não passar a palavra de qualquer maneira. Como a gente vê aí muitas vezes o pessoal pegar um pedacinho do trecho e sair falando um monte de besteira, que a gente vê que se a gente pegar o contexto todo do negócio, não tem nada a ver aquilo. Aí eu acho que essa qualidade é de maneira verdadeira, porque a palavra de Deus é a palavra da verdade, e não as tais vãs filosofias, né? Isso, Eu acho muito que é bem, isso. muito bem. A gente tem visto por aí isso, né? Aquilo que é denominado evangelho, não sendo evangelho necessariamente, né? Ou melhor dizendo, em parte pode ter até a mensagem da cruz do Senhor Jesus Cristo, mas ela acaba se tornando algo periférico no todo, né? Fica quase ali esquecido, quase no canto, imperceptível. E aí o que fica evidente é de que Deus faz milagres, de que Deus faz torna as pessoas prósperas, de que Cai Deus dinheiro do céu, maná. de que a missão principal de Deus é acabar com a injustiça social no mundo. Isso acontece o tempo todo. Como Então, se o mundo fosse centro da coisa toda, então que a não gente é. precisa se apegar à palavra e realmente se preocupar com aquilo que é primordial. E o que é primordial? A gente falou sobre isso. É essa questão de realmente distinguir o reino de Satanás e o reino de Deus. Nós fazemos esse movimento quando Deus nos alcança, né? Quando somos alvos da graça de Deus, nós saímos da condição natural, que é a questão de corrupção pelo pecado, para irmos para a situação de perdão. E é isso que tem que mover a gente, né? E a gente realmente não pode corromper essa mensagem com todo tipo de ideologia que tem sido disseminado por aí. É isso mesmo, Fátima. Obrigado pela colocação. Alguém mais? Desculpem o atraso, irmãos e irmãs, mas eu disse que eu realmente estaria em trânsito. Terminou que eu nem fui em trânsito. O trânsito não colaborou e eu fiquei na casa dos meus pais. A Lina foi sozinha de ônibus porque o carro deu chabu aqui. Mas Deus sabe todas as coisas. Mas a gente está falando de qualidade e eu não vi ainda a lição toda. Eu vou ver depois que acabar, eu vou editar, eu vou ver. Mas se ele está falando de qualidade, né, passa também, tudo que foi dito de qualidade, eu concordo, passa também por nós nos esforçarmos para que nossos filhos sejam mais crentes do que nós. Né? Eu fico feliz porque a gente tem um exemplo na classe. Tem um pai ali que eu estou vendo, o William Araújo, que faz parte ali do grupo Ecos, que agora eu estou dentro lá com vocês, lá com os dois, estou ligado. Estamos caminhando juntos, né? Tem até camisa agora. O Francis colocou a camisa para mim e deu, agora não dá nem para fugir. Eu ganhei uma camisa, agora vou ter que participar, nem que se uma foto lá. Mas a gente fica feliz pela qualidade, né, da criação de um pai, né, em ter os filhos, né, na mesma toada, até melhor, graças a Deus. Melhor, é melhor. Você que está dizendo, você é humilde, você conhece, você é moderno. Né? Mas tão bom quanto esse é o desafio. Esse é o nosso desafio, irmão. Esse é o nosso desafio, é passar o bastão. Isso é qualidade na pregação, qualidade na vivência, né? E Deus, é bênção de Deus na nossa vida. Feliz, né? Porque na nossa classe a gente tem esse exemplo claro, nítido aqui. Uma pregação de qualidade, ele é o perfeito, é o santo. Não, ele está em processo e vai para a glória pela graça e pela misericórdia de Deus. E aí a gente fica feliz. E Nilton, só te atrapalhando, mas assim, tivemos problemas, né? Mas quando nós tivemos problemas, aí Deus disse assim: Ei, rapaz, a responsabilidade tua é ensinar a criança. Depois de adolescente para adulto é com eles. Aí foi quando eu fiquei tranquilo. É uma realidade que ele nunca vai esquecer. Vai pela velhice, ele não vai mais esquecer. Então a gente fez o trabalho certo, entendeu? Ensina a criança no caminho que deve andar. É o que ele está fazendo também com os deles. Graças a Deus.
E isso é qualidade, né? Amém. Se nós tivermos essa consciência, aí vai ter um mundo melhor. Um mundo melhor é possível. Embora a Bíblia diga que o mundo vai piorar. As coisas vão de mal a pior, as pessoas estão piorando. Não pensar nem a Bíblia está escrevendo, está escrito lá. A gente está vendo isso, com olhos nus, né? Que as coisas estão... Mas a gente tem a palavra de salvação, a gente tem a palavra de esperança. E é importante que a gente passe primeiro na nossa família, repasse para a nossa família, porque é a base, né, da sociedade, a base das igrejas, inclusive, né? Famílias fortes, sociedades fortes, igreja forte, né? Então, assim, é uma sequência. Isso passa muito mesmo pela pregação leal, correta, a pregação verdadeira, não só da boca para fora, mas vivida. Graças a Deus por sua família, William. Graças a Deus pela família da Francis também, que a semente está plantada, a semente está plantada na Fátima, na Rosângela. A gente está fazendo o papel da gente. Se vai dar o crescimento ou não, é com Deus. Faça a sua parte. Não desista, não. E não desiste, persevera. Porque Deus não vai desistir. Né? Não vai desistir da gente. Mas é isso aí. Vamos encerrar, então, a nossa sala, nossa classe, meus irmãos. Queria, primeiramente, agradecer a presença de todos. Desde já agradeço a participação de todo mundo aqui no Zoom e aquelas participações que virão, né, durante a semana. E glória a Deus pela vida de vocês, meus irmãos. Vamos fazer uma oração, então, para encerrar. Eu vou pedir ao nosso irmão Ranilton para fazer a oração final e depois recitar os nossos dois motos. Pode ser, irmão? Punição, vou ter chegado atrasado. Mas é um prazer. Vamos orar, querido. Bondoso Deus e amado Pai, nós te agradecemos por mais um dia que permites viver, por causa da tua misericórdia, da tua bondade e da tua graça. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito em nossas famílias, por tudo que o Senhor tem feito e usado como instrumento essa classe de estudos bíblicos. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja aumentando a nossa fé, o Senhor esteja fazendo-nos mais perseverantes, estudantes da palavra, né? E, principalmente, vivendo o que aprendemos aqui, o que lemos aqui, o que ouvimos aqui. Nós te agradecemos pelo privilégio de te servir, de fazer parte dessa classe. Nós te agradecemos pela salvação em Jesus Cristo. Amém. Por o sangue precioso do nosso Senhor, um sangue puro, sangue inocente, mas um sangue eficaz para a nossa salvação. Ajuda-nos, Senhor, a não só perceber essa grande salvação, mas publicizarmos ela, né? E espalharmos essa boa nova. E essa salvação que nos alcançou está disponível ainda para os irmãos e as irmãs que a gente não sabe quem são, mas o Senhor sabe quem são. Então, dá-nos coragem, dá-nos ousadia, dá-nos determinação e principalmente unção do teu Espírito, para que venhamos a sermos o que o Senhor quer que sejamos, pequenos Cristos, né? Propagadores da tua salvação. Nós te agradecemos mais uma vez pelas famílias aqui representadas, nós te agradecemos também pelos irmãos que ainda vão acessar essa aula posteriormente, que eles sejam também abençoados como nós fomos aqui neste momento, ouvindo. E te pedimos, Senhor, perdão por nossos pecados, perdão por todas as vezes que falhamos e negligenciamos a tua palavra e teu ensinamento. Dá-nos cada vez mais a tua orientação, teu amor, a tua bondade, a tua unção, para que sejamos como o Senhor mesmo quer que sejamos, alguém que foi eleito por Deus desde antes da fundação do mundo para ser santos e irrepreensíveis. É isso que nós queremos ser, é isso que o Senhor colocou no nosso coração e dependemos do Senhor para isso.
Ajuda-nos, restaura-nos, edifica-nos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos nesta noite. Amém. E amém. Amém. Nós vamos recitar o nosso mote, que está em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus Graças a Deus, aprovados. e que não tem o que se vergonhar, e que maneja bem a Bem a Maneja bem a palavra palavra da da verdade. verdade. o moto temático da nossa lição, está em Romanos 12:12. Regozijai-vos na esperança. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. Na oração perseverante. Deu eco aqui, deu eco, mas valeu também.